Tá acontecendo uma festa junina aqui na frente da minha casa, numa escola. Tem várias crianças lá, mas a música tá um pouquinho alta, mas eu espero que não atrapalhe o nosso vídeo aqui. Eu quero falar sobre propósito e como se preparar para o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. Deus nos criou todos com um propósito de vida. Ele, desde antes de nós nascermos, já tinha declarado, já tinha descrito qual seria o nosso propósito de vida. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que existe uma relação de correspondência quando nós falamos de propósito. Deus, ele nos dá um propósito de vida, mas se nós vamos viver segundo esse propósito, quem decide somos nós. Ou seja, eu e você podemos escolher viver uma vida propositada, como também podemos escolher viver uma vida sem propósito. Como também podemos escolher viver segundo os nossos próprios propósitos ou segundo os propósitos de Deus que Ele já criou para nós. Se você quer viver uma vida de propósito, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Mas se você quer viver uma vida sem propósito, me desculpe, mas você pode continuar com a sua vida medíocre, não precisa continuar nesse vídeo. Nós temos entendido de uma forma muito errada o terreno do propósito. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de algo que eu tenha lido ou de algo que eu tenha escutado, ouvido em alguma pregação ou vídeo. Estou falando de algo que eu vivo, que eu vivencio, que eu experiencio todos os dias da minha vida, que é o propósito. Eu tenho uma vida onde eu vivo linearmente, seguindo em direção ao lugar em que Deus já falou para mim que eu devo chegar, que eu preciso chegar e que eu vou chegar e que todos os dias eu trabalho em prol de chegar nesse lugar que Deus já me disse que eu serei, qual é o meu propósito, qual é a minha chamada, qual é o meu porquê, o porquê de eu existir. E nós devemos sim nos preocupar sobre qual é o nosso porquê, porque senão nós viveremos uma vida medíocre, uma vida despropositada, uma vida de ilusão, uma vida sem realização, sem que você pelo menos conclua algo de real, algo concreto, algo que vale a pena, algo relevante na sua vida, na sociedade, no seu país, no lugar onde você vive. Todos nós temos um propósito, nós devemos nos ligar a esse propósito. Paulo, ele fala algo muito interessante para Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, um jovem, e Paulo, ele fala para ele em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, Timóteo, acerca das profecias que estão sobre a sua vida, te dou este mandamento: milites a boa milícia. Ou seja, Paulo ele está falando, você tem uma promessa, você tem profecias, você tem um porquê de existir e Deus já te diz qual é esse porquê. Agora faz o seguinte, Timóteo, vai e luta com o máximo que você puder para que esse plano venha a se concretizar, a acontecer. Muitas pessoas sentam no sofá e aguardam Deus cumprir, mas o que Paulo ele está falando é: Timóteo, não fique parado, faça alguma coisa em relação ao seu propósito, em relação ao seu porquê. Eu e você temos um porquê e nós devemos nos preparar para esse porquê. Deus ele prometeu para o povo de Israel Canaã, mas antes que eles chegassem em Canaã, eles tiveram 40 anos de deserto para se preparar, para quando chegar na terra prometida, eles não se corromperem com os deuses. Ou seja, no deserto, Deus ele tirou todo aquele pensamento de voltar para trás, aquele pensamento de adorar outros deuses, aquele pensamento dos melões, etc., para que eles focassem unicamente, exclusivamente em Deus, para que quando chegassem na Terra Prometida, eles estivessem preparados. Existe um ditado que pode até parecer um pouco clichê, mas é real, é verdadeiro, que é: Deus não está preparando a bênção para você, Deus está preparando você para a bênção. Isso é verdade. João Batista pregou muito tempo no deserto, mas antes dele pregar no deserto, ele já estava no deserto há muito tempo, se preparando. Paulo, antes de sair para pregar, ele passou muitos anos aprendendo com Gamaliel, aos pés de muitos doutores, de muitos mestres, e após isso ele teve um encontro com Jesus, e com Jesus ele aprendeu muitas revelações acerca daquilo que ele já sabia, mas que não era revelado para ele. Jesus se preparou. Você pode ver que Jesus ele iniciou seu ministério com 30 anos de idade. E a Bíblia só cita um período da vida de Jesus desde o seu nascimento até os 12 anos. Depois dos 12 anos tem uma parada abrupta, onde só volta a falar de Jesus quando ele já tinha 30 anos de idade, quando ele, como alguém normal, ainda não tinha se revelado como Jesus, como o Messias. Ele está na fila para ser batizado por João Batista e ninguém o vê, ninguém o nota, ninguém o percebe, ninguém sabe quem ele é. Mas João, quando vê ele fala: peraí, para tudo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual
eu não sou digno de desatar nem sequer as suas alparcas. Mas você pode perceber que a Bíblia não cita nada do que Jesus fez entre os 12 anos de idade até os 30 anos de idade, a não ser o relato de que ele era carpinteiro. Alguém no meio da multidão olha para ele e fala: mas de onde vem essa sabedoria? De onde vem esse poder? Quem lhe otorgou a autoridade, esses poderes, esses sinais que ele realiza, sendo que ele é apenas um carpinteiro de Nazaré? Ou seja, houve um período da vida de Jesus obscuro, em que ninguém falou nada, em que ninguém disse nada sobre ele, em que nenhum dos 4 evangelhos cita ele fazendo alguma coisa, a não ser a citação de que ele era carpinteiro. Mas você acha que Jesus passou esse tempo inteiro apenas trabalhando em madeira? Eu acredito que ele passou esse tempo inteiro se preparando. Tem um livro muito interessante que é Perguntas Difíceis de Responder, que é do Elias Soares de Moraes. E no capítulo 31 ele fala sobre um tema muito interessante: onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos de idade? E ele faz aqui uma conjectura muito boa, e ele cita aqui o Dr. Herbert Holden, onde ele conclui a sua assertiva sobre o que Jesus estava fazendo durante todo esse tempo que a Bíblia não cita o que ele estava fazendo. E ele conclui da seguinte forma: portanto, Jesus é filho mais velho, criado para ser carpinteiro, e carpinteiro foi, sem dúvida, em Nazaré, até cerca de 30 anos de idade. É assim que ele conclui. Ou seja, Jesus ele foi carpinteiro dos seus 12 anos de idade até os 30 anos de idade, antes de se revelar o Messias. Mas eu acredito que Jesus ele estava durante todo esse tempo se preparando. Mas Jesus não é Deus, Lucas? Jesus ele já com 12 anos de idade já ensinava as pessoas lá no templo, os próprios mestres aprendiam com ele, é claro. Mas eu não acredito que Jesus passou esse tempo inteiro apenas carpindo, apenas mexendo com madeira, fazendo trabalhos manuais. Ele estava se preparando para o dia em que ele seria revelado como Jesus, como o Redentor, como o Messias. Então existe um tempo de preparo, onde a gente se prepara até chegar na terra, até chegar no lugar onde Deus preparou para nós. Se Deus ele te deu uma promessa, ele te disse: você vai ter um carro, qual é a sua parte? Esperar que o carro venha? Não, tirar a CNH. Se Deus te prometeu que você vai ser pastor, qual é a sua parte? Ficar sentado, parado, assistindo Netflix? Não, ler a Bíblia, orar e buscar de Deus. Se Deus te disse que o seu propósito é ser um grande empresário que vai ganhar muito dinheiro e que vai ajudar as obras sociais, qual é a sua parte? Sentar e ficar esperando o dinheiro aparecer na sua conta? Não, você precisa estudar, você precisa se preparar, fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa, fazer algo em prol disso. Sabe, tem hora que eu acredito que Deus ele fica olhando para nós falando: eu te dei a promessa, faz alguma coisa. Ele talvez dá um grito como Paulo ele deu em Timóteo. Ele fala: faz alguma coisa, milite a boa milícia, faça alguma coisa em relação às promessas que tem sobre a sua vida, faça alguma coisa em relação ao que eu falei que você será. Tem um livro do A.W. Tozer que é O Propósito do Homem, Criado para Adorar. É um livro muito bom, fantástico, maravilhoso, incrível, muito profundo, de muita profundidade, que se você quer entrar nessa jornada de viver em propósito, eu te indico muito esse livro, O Propósito do Homem, Criado para Adorar. Olha aqui, a adoração é a razão plena para a existência do homem. Ela é o motivo para o qual nascemos e do mesmo modo nascemos de novo. Se você quer viver uma vida de propósito, uma vida em que você sabe o seu porquê e você luta, você anda em direção a esse porquê, você precisa entender que isso vai mudar muito a sua vida. Isso envolve a sua vida sentimental, isso envolve sua vida psicológica, isso envolve sua vida social, isso envolve sua vida familiar, conjugal, isso envolve tudo. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei para o que eu nasci, eu sei o que eu vou ser e aonde eu vou chegar. E sabendo disso, eu estou caminhando em direção a isso, porque Deus já me disse qual é o caminho, então eu estou caminhando em Jesus. Jesus é o caminho, eu estou caminhando em direção ao lugar onde Ele falou que eu vou estar. Por que eu estou falando de propósito? E quando falo de propósito, envolve muito também falar de cemitério, porque muita gente está no cemitério hoje, morta, claro, e morreu com muitos sonhos sem ter realizado muito deles, com muitos propósitos sem ter realizado muito deles, e com um propósito que Deus já tinha lhe dado e não viveu esse propósito.
Se alguém quer viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa, tudo bem, é a sua escolha, é a sua liberdade. Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Deus dá essa liberdade, nem Ele interfere nisso. Mas se você é uma pessoa que possui uma fome insaciável por viver uma vida relevante, uma vida que vale a pena, uma vida que é segundo o seu propósito de vida, seu propósito divino, então viver normal não é o suficiente, não basta. Viver somente, você pode fazer a diferença sendo um bom filho, um bom pai, um ótimo marido, uma ótima esposa, um bom professor, o melhor no seu trabalho, na sua faculdade, o que quer que seja. Mas para quem quer viver algo mais, isso não é o suficiente. A gente precisa fazer diferença, a gente precisa viver em um propósito real, em um propósito palpável, em um propósito que vale a pena realmente. Eu posso te indicar também um DVD, um filme que é muito bom, O Livro de Eli, talvez você já tenha assistido, não sei. Conta a história desse cara, né, que ele passou por uma tempestade apocalíptica, né, o mundo praticamente tinha acabado, poucas pessoas tinham sobrevivido e todos eram pobres. E esse cara, ele era o único que possuía a última cópia da Bíblia, a Bíblia King James, a Bíblia do Rei James. E a missão dele de vida era que ele recebeu uma voz divina, uma voz do alto, e a missão dele era proteger a última cópia da Bíblia e levar ela até o lugar onde ela estaria segura e o lugar onde fariam outras cópias dela para que ela voltasse a ser publicada no mundo. E ele tinha essa última cópia e a missão de vida dele era, vivendo ou morrendo, ele precisava proteger a última cópia da Bíblia até levar ela para esse outro lugar. Ele enfrenta cartéis, ele enfrenta pessoas, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta pessoas tentando matar ele, pessoas tentando roubar esse livro, ele enfrenta mulheres, ele enfrenta tudo. E ele vai até o fim, ele enfrenta até a morte, ele é capaz de morrer por viver esse propósito. Não sei se é um livro, se é um vídeo, um filme religioso, não sei se é um filme que alguém de igreja fez. Talvez não, talvez seja simplesmente um cineasta inspirado, alguma coisa, mas eu não sei, mas é um filme que fala muito sobre viver propósito e viver radicalmente em prol de um propósito. Tem um outro livro também que eu posso te indicar, que é o Heróis da Fé, muito bom, já li ele umas 2 vezes, estava caminhando para a terceira, a história de 20 homens extraordinários. Se você, assim como eu, quer viver uma vida extraordinária, uma vida fora do ordinário, uma vida fora do normal, uma vida que não é parecida com a de todo mundo, mas quer fazer a diferença, faça alguma coisa em prol disso. Esse vídeo Deus está usando para te dizer: tira a sua bundinha da cadeira e faça alguma coisa. Deus te chamou para ser cantor? Vai lá e ensaia. Não fica parado assistindo Netflix. Deus te chamou para ser pregador? Vai lá e lê a Bíblia, ora, busca. Jesus, que é Jesus, orava. Por que a gente não ora? Jesus, que é Jesus, lia a Bíblia, ia para o monte, fazia alguma coisa em relação ao seu propósito. E Jesus, ninguém na Bíblia viveu tanto ferozmente em prol do seu propósito como Jesus. Jesus sabia muito bem quem ele era. Ele não desceu à terra para dar uma passeada. Deixa eu ali ver a minha criação. Não. Ele desceu com um propósito e ele vivia intensamente esse propósito, que era a redenção, salvar a mim e a você, salvar a humanidade. Então viva segundo o seu propósito, faz algo em prol disso. Outra coisa, viver o seu propósito vai muitas das vezes requerer de você que você abandone algumas coisas, que você renuncie a algumas coisas. No caminho para o propósito você vai ter muitos obstáculos, não pense que é um mar de rosas, você vai ter muita dificuldade, mas que nada disso seja capaz de te fazer parar, que nada disso seja capaz de te fazer desistir. Siga em direção ao propósito que Deus colocou já no seu coração, os seus sonhos, os seus projetos. Às vezes você pensa, não, é da carne, é meu e tal. Muitas das vezes o que você tem vontade de fazer é o que Deus colocou no seu coração. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então eu creio que Ele pode colocar qualquer outro tipo de desejo. Se você tem o desejo de alguma coisa, se você tem uma propensão a algo, siga em direção a esse projeto, siga em direção a esse propósito. Se prepare para isso, para que você possa chegar lá, para que você possa alcançar. Se prepare enquanto eles assistem Netflix. Estude enquanto eles fazem festa. Faça algo enquanto eles ficam parados e viva o que eles sonham. Deus abençoe sua vida.